Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer 5 motivos para você assistir Grey's Anatomy. Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, eu quero falar para vocês que vou falar um pouquinho da série, né, sobre do que se trata, no primeiro, e depois eu vou falar um pouquinho para vocês dos personagens dessa série, e aí eu vou dar os 5 motivos para vocês, tá bom? Então a série chama-se Grey's Anatomy, né? O nome. E é uma série bem antiga já, de 2012, se eu não estou enganada. E ela tem 12 temporadas no Netflix. E aí o que acontece, né? Essa série ela se passa num hospital que se chama Seattle Grace Hospital. É um hospital, né? Que se passa, está localizado em Seattle, nos Estados Unidos. E trata-se de 5 internos que acabaram de se formar em medicina e estão nesse hospital, que é um programa para participar, né, de um programa sobre cirurgias e para um hospital escola, né, no caso. Então, é um programa de 1 ano que esses internos estão participando, né, e no final deles eles se tornam residentes. Final de 1 ano, você se torna residente, faz uma prova e se torna residente. Então, o que vai acontecer aí? Os personagens, eles se tratam, né, da Meredith, que é filha da Alice Gray, que foi uma grande neurocirurgiã, né, e que também faz parte desse programa, e ela também vai contar um pouquinho sobre ela, de como ela trata a questão da mãe e tudo mais. Então, vou falar um pouquinho da Izzy também. A Izzy é uma interna também, que ela é mais humana, né? Ela tem uma característica mais humana, a sua forma de agir, e mesmo não podendo, né, por ética da medicina, não pode se envolver com os pacientes, né, e acaba fazendo algo pelo paciente sem que seja algo relacionado à sua saúde, algo relacionado ao seu bem-estar, né? No caso de médica para paciente, ela acaba se envolvendo e acaba também fazendo algo a mais, além de cuidar somente de deixar o paciente vivo e bem. Depois, vamos falar do Alex, que é também um rapaz que também está fazendo parte desse programa, só que ele é um pouco galinha, ele namora todas as meninas, ele acaba muito de homem que é assim mesmo. Tendo esse tipo de comportamento, mas se você entende ou você é um personagem como os outros, né, mas que tem esse tipo de comportamento. E aí, ao longo das temporadas, você vai entendendo por que ele tem esse tipo de comportamento. Depois, nós vamos falar do George O'Malley, que é um personagem que no início, na primeira temporada, eu achei ele um pouco bobo, assim, ingênuo até, na verdade. Ele é até puro mesmo. E com o passar das temporadas, você vai conhecendo ele melhor, você vai vendo que ele é uma pessoa tão boa, por que ele é desse jeito, por que ele se comporta assim, por que ele é um cara tão bacana, mas que as pessoas gostam tão pouco dele, né? E depois eu acabei gostando dele. Depois nós temos a Christina Young, que é uma mulher que, olha, é um exemplo para todas nós. Ela tem uma autoestima ótima, ela tem autoconfiança, ela é muito dedicada também, ela quer ser uma cardiovascular muito boa, ela quer ser muito famosa, então ela tem esse objetivo na vida dela e quer ir em frente nisso. Então, esses são os personagens, alguns deles, tá? Depois eu vou falar pra vocês, então, agora, de alguns outros personagens. Por exemplo, a Bailey, que é uma médica muito humana também, e eu vou deixar aqui a foto deles, tá? E ela é uma negra que é, assim, ótima, ela dá muitos sermões nos internos, assim, ótimos sermões que fazem até a gente
que tá assistindo refletir sobre o que ela tá falando e acaba surtindo efeito na nossa vida também. E o Derek, que é um gato, né, que ele é um neurocirurgião muito famoso, muito renomado e consegue fazer, assim, maravilhas com os pacientes dele. Só que ele namora a Meredith, né, que foi a primeira personagem que eu falei pra vocês, e ela e os dois acabam se apaixonando e acabam tendo um relacionamento. Porém, no final da primeira temporada, é surpreendente, a Meredith é surpreendida com uma notícia, né, nada agradável para ela. Enfim, não vou dar spoilers. Se você gostou do que eu tô falando, se você tá gostando, se você gosta desse tipo de série que é leve, que te faz pensar, não tanto, mas que você tem algumas surpresas no final das temporadas, assista Grey's Anatomy. Agora vamos aos motivos para você assistir a série. Primeiro motivo que eu vou dar para vocês. Os episódios são curtos, tá? Eles não passam de 40 minutos, muito de 40 minutos. Não, o máximo que eu acredito que já tenha passado é 45, mas nada além disso. E são narrados por alguns dos personagens e sempre tem uma reflexão no final deles. Depois, então, eu tô falando só sobre os episódios. Agora, o primeiro motivo te faz entender e refletir sobre a vida e muitos aspectos relacionados ao ego e até as situações que vivemos no nosso dia a dia, né? Às vezes as pessoas têm uma postura de ego inflado, de achar que é o máximo e de achar que é melhor que o outro, mas nessa série você percebe que alguns episódios você percebe isso, ou sutilmente, uma coisa sutil, ou uma coisa realmente direta, que os personagens conversam entre si e você percebe que realmente, né? Outro motivo também sobre momentos e coisas que muitas vezes deixamos de fazer ou falar, né? Então, alguns episódios também traz esse tipo de temática, né? De que você às vezes deixa de fazer alguma coisa, você deixa para depois o que você pode fazer hoje, deixa para falar depois o que você pode falar agora, né? E o terceiro motivo não é uma série pesada e difícil de entender. Essa é a melhor parte, pra mim. Porque às vezes a gente assiste séries que são pesadas, deixam a gente, acordam a gente, né? Deixam a gente mais agitado e acaba nos prejudicando na hora de dormir. Eu, particularmente, assisto à noite, né? Todas as noites, então eu gosto de uma coisa mais leve, prefiro um tipo de conteúdo mais leve para que eu consiga também dormir depois. O quarto motivo não é uma série previsível. Se você perder algum episódio, não tem problema. Se você deixar de assistir, se você assiste com alguém e essa pessoa não estiver com você em algum dos dias e perder um episódio, não tem problema nenhum. Não interfere um episódio no outro, não são interligados, então não tem problema algum. E o quinto motivo e último é que é uma série que está no Netflix e você pode assistir quando você quiser. Então, é um motivo maravilhoso, porque quando você assiste televisão, quando você assiste, por exemplo, alguma novela, acaba acontecendo de que se você perdeu hoje, amanhã já é outro. E aí fica difícil, você tem que estar no meu horário, você tem que estar ligado na televisão, tal horário, todos os dias. E no Netflix não. Você pode assistir a hora que você quiser e os episódios são curtos e o melhor de tudo é que é de graça, né? Claro, Netflix, quando você tem uma conta, você pode pagar, né? Ou então você pode usar a conta de outra pessoa. Então é isso. Era isso que eu queria falar pra vocês sobre essa série. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso. Um beijo, até as próximas. Tchau!